Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo, eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Todo mundo precisa de um lar, não é verdade? Todos precisam de uma casa para morar. E aonde é verdadeiramente a casa do cristão? Aonde é a morada do cristão? Para ficar melhor, onde é a morada definitiva do cristão? É isso que eu quero conversar com você hoje. O céu, o destino do cristão. E com certeza vai ser um momento muito agradável, quando juntos vamos compartilhar da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. A verdade prática fala que o crente deve viver a vida cristã com a mente para o céu, como sua legítima esperança. Ou seja, trabalhamos aqui, casamos aqui, negociamos aqui, estudamos aqui, cultuamos aqui nessa vida, mas a nossa mente deve estar na presença do Senhor. Fazemos tudo aqui, mas a nossa mente precisa estar voltada para a nossa eterna morada, para estar com o Senhor. Filipenses capítulo 3, versos 13, 14, 20 e 21 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E Apocalipse 21, versos de 1 a 4, eu vou ler, que diz assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que promessa linda! E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. 3 objetivos: distinguir o céu como morada final da vida eterna com Deus. Segundo, apresentar o conceito do céu conforme o livro de Apocalipse. Terceiro, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã nesse mundo, da vida do cristão nesse mundo. O que nós vamos entender é o seguinte: a Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui na terra, verdade. Só que nós aguardamos um dia, quando nós deixaremos esse corpo mortal, corruptível, sujeito a enfermidades, a dores, a tantas coisas, para morar com o Senhor na eternidade. E essa experiência de ter um corpo glorioso, de ter uma vida eterna, é só para aqueles, segundo a Bíblia, reconhecem que Jesus Cristo, que o seu sacrifício foi eficaz para lhe salvar, libertar de todas as situações desse mundo. Vamos lá então. Introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Sim, tem gente que nega o céu e nega também que haja um inferno. E, na verdade, quando alguém nega o inferno, ele também nega o céu. Porque nós entendemos que o céu é um lugar de bênção, enquanto o inferno vai ser um lugar de tormento e castigo. Se alguém rejeita um ou rejeita o outro, acaba por estar rejeitando os dois. Mas, de uma forma ainda subconsciente, aquele que rejeita o céu, sem querer, ele está caminhando para o inferno. E aquele que, por sua vez, sabe que o céu existe, mas não acredita que o inferno existe, se não se arrepender dos seus pecados,
também está caminhando para o inferno. Pastor, então o que eu devo fazer para eu não caminhar mais para o inferno? Receber Jesus como seu Salvador pessoal. Negam a existência, contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão que peregrina neste mundo. Andamos aqui, como eu disse no início, fazemos tudo aqui, negociamos aqui, mas chega uma hora que não mais negociaremos aqui, mas estaremos com o Senhor na eternidade. Vamos lá. O céu, o alvo de todo o cristão. Falaremos um pouquinho sobre definindo a questão do céu, o céu conforme o ensino de Paulo, o céu como alvo do cristão. Vamos lá. A palavra hebraica, sempre quando a gente fala em hebraico, grego, de repente a gente não fala exatamente, corretamente como deve ser. Mas aqui diz Shamaim, que significa céu, céus, e aparece 419 vezes no Antigo Testamento. E o termo grego é ouranos, céu, que aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo e atmosfera. É o que nós vemos. Quando nós olhamos, nós vemos os céus. Só que quando nós falamos sobre a morada eterna, que é o céu, não é desse céu, onde está o espaço em que vemos. Não. Onde está o firmamento, não. É aonde? É aonde está acima, como Paulo fala. Aonde habita o Senhor. Quando ele fala que foi levado ao terceiro céu, lá ele viu coisas lindas, maravilhosas. Lá, que é o destino de todo cristão. Céus siderais estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestiais habitam. Existe então o primeiro céu, como nós falamos, nessa colocação aqui, a questão não de primeiro céu, mas da definição da primeira palavra, de tudo isso que nós vemos, desse firmamento, mas há uma ideia de um lugar que é habitado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelos anjos e pelas criaturas celestiais. Criaturas que nós não temos noção de como sejam. Mas existe. Existe acima desse céu que nós contemplamos. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamaim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Primeiro, o céu atmosférico. Vamos dizer assim, uma colocação bem simplória. Céu atmosférico, aonde os aviões normais, eles conseguem chegar, aonde eles vão. E já há a questão do universo ou firmamento dos céus. Há também a morada de Deus. Dos três locais aplicados a palavra céu, o mais importante é para onde o cristão vai, que é a morada de Deus. Mas além desse, aonde voam os aviões, tem aonde que só vão as naves especiais. Inclusive agora, eles estão querendo criar uma base na Lua para poder chegar a Marte. É o homem avançando na sua ciência e na sua tecnologia. Uma coisa que não vai adiantar é tentar criar moradas nos céus, pensando que de lá irão escapar do juízo divino, porque não vai. Porque a Bíblia fala que um tempo vai chegar novos céus e nova terra. Então vai ser tudo mudado, tudo transformado segundo a ordem do Senhor nosso Deus. Então nós devemos nos preocupar como questão de natureza, de beleza, com a questão do nosso céu atmosférico, dos firmamentos, estrelas, luas, enfim, planetas, perfeito. Mas a nossa visão vai além disso. O salmista, ele vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro virá? Aí ele vai dizer:
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para o Senhor fazer alguma coisa, para ter feito isso, ele precisou estar onde? Está em um lugar mais elevado para criar aquilo que estava abaixo dele, que somos nós. Mais ou menos por aí. O céu, conforme o ensino de Paulo. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado na carta do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, onde temos o destino assegurado, se permanecermos fiéis até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Precisamos pensar nisso. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino. Nós começamos a viver aqui um pouquinho, um pedacinho do reino de Deus. Nós começamos a viver aqui um pedacinho da promessa divina. E isso é algo, para nós, muitíssimo importante. Esse relacionamento é algo maravilhoso. Ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial. Ainda que nós não conheçamos o céu de fato, mas a Bíblia fala qual deve ser o nosso comportamento, o nosso modus vivendi da pátria celestial. O modus vivendi do nosso novo habitat. Então nós precisamos pensar nisso. Deus tem para mim e para você um lugar maravilhoso, de paz. A gente prega, o interessante que agora me veio à mente, a gente prega tanta paz aqui, tanta paz, mas quando a gente fala da paz no reino celestial, as pessoas não querem essa paz. Então, na verdade, eles não querem a paz nenhuma, porque se quisessem a verdadeira paz, já ia buscar ter na sua vida espiritual essa paz que vem de Deus e, consequentemente, no seu dia a dia também já começar a viver essa paz. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda que não tenha ido para o céu, ele tem essa vocação. Qual é então o alvo do cristão? Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, ele tem uma linha de chegada. O atleta ele tem uma linha, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Qual é a soberana vocação? É a salvação em Cristo Jesus. O que vem além da salvação em Cristo Jesus para mim e para você é bênção, é milagre de Deus. É coisas que vão além do nosso entendimento. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos para quê? Para nós vivermos esse tempo dessa morada eterna com o Senhor. E isso é algo assim lindo, é algo maravilhoso. Então Paulo vai nos falar sobre isso, sobre essa questão da vida espiritual. A nossa pátria está nos céus, sintetiza bem a nova realidade, que vivemos aqui, mas pensamos na eternidade. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Cristo. Ou seja, Deus tornou possível que todos nós tenhamos direito a uma passagem. Observação, não é passagem para a família inteira. Para que a família inteira tenha direito à passagem, cada um tem que ter o seu bilhete, a sua inscrição. Tem que estar na lista. Tem que estar na inscrição do reino espiritual, na lista do céu. Nós podemos até conduzir as pessoas, mas cada um precisa, por meio da sua fé, pedir ao Senhor e ter assegurada a salvação de sua alma. Perfeito? Vamos lá. No segundo tópico, falaremos um pouquinho a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Falaremos sobre o novo céu e a nova terra e a linda cidade como nossa nova morada. Vamos lá então. Depois da abertura dos 7 selos, conforme o Apocalipse 6,
em que predominaram a desordem, a tribulação, o juízo, o quadro revelado na sequência é de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe, mas não existe mais. Esse céu também, Uranós, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Aí eu vou até um pouquinho mais além. Não contaminado com o pecado. O novo de Deus não pode ser contaminado pelo pecado. Então, esse novo céu, aonde reina a justiça, esses novos céus, essa nova terra onde reina a justiça, é um lugar aonde não sofrerá mais a influência do pecado. Porque já o agente que fomenta o pecado nesse período já estará preso. E, estando preso, após preso, é lançado no lago de fogo e enxofre. De lá não tem saída. Lá não tem saída. Infelizmente, muitos que não reconhecerem a Jesus não entrarão no novo céu e na nova terra, mas continuarão com seu corpo degradado, com seu corpo enfermo, sentindo dores, sentindo ais, lamentos, mas não poderá sair de onde está. Pense nisso. Que lição dura, que lição difícil, mas é a pura realidade. A linda cidade como nossa nova morada. No verso 2 do Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção da descida da cidade santa. E somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio da passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Habitarão. Então o céu também não é aqui, como o inferno também não é. Aqui a pessoa vive um pouquinho de cada. Se ele quiser ir para o céu, aqui ele já começa a viver um pouquinho do céu. E se ele não quiser ir para o céu, aqui ele já começa a viver um pouquinho do inferno. Só que depois a conta vai chegar. E é uma conta que não tem escapatória. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza, sofrimento. Além disso, depois da ressurreição e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. A nossa mente não consegue compreender de fato o que é isso. O que é. Como será isso. Mas uma coisa é certa, vai ser um lugar aonde a presença de Deus jamais vai faltar. E por que o inferno é ruim? Simples, porque no inferno não tem a presença de Deus. Então, todo lugar que não tem a presença de Deus é um lugar muito ruim, é um lugar muito difícil. A Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão, lugar para onde eu e você nós iremos, em nome de Jesus. No terceiro fala, o céu, o fim da jornada cristã. Primeiro, estaremos onde Deus está. As lágrimas cessarão. E o céu como repouso eterno. Vamos lá. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor Jesus disse que viria e nos levaria para estarmos com Ele. João 14, 3. Quando ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele vai discorrendo, aí quando chega no 3, ele vai dizer para nós o seguinte, João capítulo
14, verso de número 3. Vamos lá. Diz assim, olha: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na verdade, o lugar já está preparado. E Jesus voltará para nos buscar, para estarmos com ele para sempre. Paulo vai dizer que nós seremos semelhantes a ele. Assim como ele é, de fato, veremos. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Qual é essa ideia, então? A ideia, queridos, é que quando nós chegarmos lá, nós já estamos livres de todo o sofrimento dessa vida aqui. Eu não acredito que Deus vai deixar nós termos uma mente, voltarmos ao sofrimento de uma vida aqui, de amigos, de parentes que partiram sem Ele, por exemplo, para depois Ele limpar os nossos olhos. Mas eu entendo que quando você entrar nas regiões celestes em Cristo, tudo que é dessa vida já ficou para trás. Não tem mais ligação, não tem mais volta, não adianta chamar o nome, não adianta participar de nenhum evento para chamar, para evocar, que não virá, não voltará mais. Não tem como mais. Deus tem para mim, tem para você coisa maravilhosa, mas nós só alcançamos por meio da fé, por meio de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constantes atividades, adoração, serviço, ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Vai ter atividade. Vai ter atividade. E o interessante é que lá na eternidade, diz que lá vai ter tem uma árvore, e essa árvore serve para a cura das nações. Olha como é que é. O mundo espiritual é cheio de expectativa. Como vai funcionar tudo isso? Não sei. Possivelmente você também não sabe. Mas se eu e você permanecermos firmes, fiéis, naquele dia, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos, de tudo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, que aqui na terra foi fiel. Concluindo, fala: para viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. Viver em Cristo, transformar a mente, é preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Para morar no céu, precisa observar o que está na palavra do Senhor nosso Deus. Semana que vem, nós vamos falar sobre como se conduzir na caminhada. Nós temos objetivos, alvos, mas temos que saber como viver, como nos conduzir nessa caminhada. Tá bom? Obrigado por sua presença, por sua participação. Vem comigo no canal. Compartilhe essa palavra com mais alguém. E convide mais alguém para vir para o céu com você. Tá bom? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.